Pessoal, bom dia ou boa tarde. Então, a gente vai começar essa Masterclass. Estamos muito felizes em receber no Círculo o professor André Pilati, que é um expoente quando se fala em fáscia, quando se fala em terapia manual em relação à fáscia. E ele está lançando o primeiro volume do seu livro, que é o Indução Miofacial. Ele vai contar também um pouquinho sobre o livro para a gente. Então, nós vamos ter 1 hora de Masterclass, o professor Pilati vai fazer uma apresentação e depois a gente vai trazer algumas perguntas, vocês podem escrever as perguntas no chat e ele vai falar em espanhol e eu vou traduzir para o português, ok? Muy bien, te entendí perfectamente bien. Seguimos. Oh, qué bueno. Voy a ponerte como el co-host acá Sí. para que puedas compartir tu pantalla. Sí, perfecto. Muy bien. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Agradecido por su presencia. Boa tarde, bom dia. O professor Pilati está muito agradecido pela presença de todos vocês. Y tengo un gran placer poder compartir con ustedes, por la invitación de la profesora Fabiana, la información que estaba esperando desde hace más de 5 años. Então, o professor Pilati disse que tem muito prazer em compartilhar com vocês a informação através do meu convite e de um trabalho que ele faz há mais de 35 anos? 5. 5. Ah, Bueno, del libro, sí. había un parto con forceps. Sim, ele disse que fez um parto com fórceps para nascer o livro. 2,5 kilos. 2,5 kg. De ciencia y clínica. De ciência e clínica. Que lindo. Yo quisiera compartir con ustedes un poco de información sobre el libro. Então, ele quer compartilhar com a gente um pouco da informação sobre o livro. Pero principalmente quiero hablar sobre la fascia, importancia de la fascia en tratamiento que hacemos. Mas principalmente falar sobre a fáscia, sobre a importância da fáscia e os tratamentos que nós fazemos. Fabiana, yo a veces empiezo a hablar demasiado rápido. Sim, ele diz que às vezes ele fala muito rápido. Entonces, por favor, grita si hablo demasiado rápido. Sim, ¿De acuerdo? Voy a sim, compartir la pantalla. Sim, por favor, vai compartilhar então os slides. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien, lindo. Perfecto. Bien, como dije anteriormente, yo quiero principalmente no tanto hablar sobre el libro, sino hablar sobre la fascia. Y quiero hablar también sobre la importancia de esa estructura facial para el movimiento corporal. Fin y al cabo, todo lo que estamos haciendo en nuestras actividades diarias es el movimiento. Y el movimiento está vinculado con mucha dinámica, muchos procesos, y justamente sobre ese tema quisiera compartir con ustedes. Y también hablar sobre el método de terapia que se llama inducción miofacial. Ok. ¿Se puede compartir un poquito tu fala? Yo puedo traducir después de una parte, ¿sí? Sí. Então, o professor Pilati vai falar sobre fáscia, não somente sobre o livro, da importância da fáscia, principalmente com foco no movimento, que tudo que nós fazemos é movimento, sobre as questões dinâmicas e também sobre o método de indução miofacial. Muy bien. El libro es un fruto de mucho trabajo clínico y de investigación, y principalmente de la investigación relacionada con las disecciones de cadáveres no embalsamados. Me refiero a los cadáveres que examinamos la anatomía de la fascia, que no fueron tratados con ningún tipo de químico, solamente fueron congelados o simplemente después de la muerte de una persona, tratados con una baja temperatura, entre 2 a 3 grados. De esta manera y ese tipo de
investigación anatómica permite realizar de una manera mucho más precisa el análisis de los movimientos e la interacción entre diferentes partes del cuerpo. Então, o professor Pilate vai mostrar algumas coisas do livro, e o livro é fruto da questão clínica, mas também da investigação científica, e é um trabalho feito com cadáveres não embalsamados, então sem um tratamento químico, ou congelados a baixas temperaturas, 2, 3 graus, e isso permite que se perceba melhor a análise dos movimentos e também a interação entre as partes. Eu só quero fazer um pedido para vocês, se vocês quiserem marcar no Instagram, @tupimec, que é o Instituto do Professor Pilate, e também o Círculo Edu, a gente vai ficar bem feliz. Obrigada. Muy bien, quisiera empezar mostrándoles un video de 1 minuto. Então, vai começar mostrando um vídeo de 1 minuto. Que es una rápida acción, un paseo a lo largo del libro. Então, é um passeio, como se fosse um tour pelo livro. Que legal. Es el primer tomo del libro, el segundo está en la cocina. Essa primeira tomada do livro é o primeiro volume, o segundo está para sair. Tiene muchas ilustraciones a todo color. Tem muitas ilustrações coloridas, fotos. También los vídeos de anatomía de cadáveres no embalsamados. E os vídeos de anatomia de cadáveres não embalsamados. Y la segunda parte del libro tiene explicaciones clínicas. E a segunda parte do livro tem explicações clínicas. Y hay una descripción muy minuciosa. Tem uma descrição muito minuciosa. Para de esta manera tener un fácil acceso para revisar lo que hacemos clínicamente con el paciente. Para que a gente tenha um acesso fácil para revisar o que a gente faz clinicamente com os pacientes. Y después de esa breve y rápida introducción, quisiera pasar poco a poco al temario de toda la discusión. Então, agora, depois dessa introdução, ele vai passar pouco a pouco ao tema da discussão de hoje, dessa masterclass. Quiero empezar con esta cita de Donald Ingber, el creador de razonamiento de la tensegridad en la biología. Então, ele quer começar com uma situação do Donald Ingber, que é o criador da biotensegridade dentro da biologia, do mecanismo celular. Y él observa en la fecha, el año 2004, dijo lo siguiente: una gran parte de enfermedades se deben a los cambios en mecánica tisular en respuesta a un impulso mecánico fallido. Então, essa citação é de 2004, e o Ingber dizia que uma grande parte das enfermidades se devem às mudanças na mecânica tecidual em resposta a um impulso mecânico que seria ele falido. Fallido quiere decir incorrecto. Incorreto. Impulso mecânico incorreto. Él quiere decir que si no nos movemos correctamente, nos vamos a enfermar. Então, se a gente não se move corretamente, nós vamos adoecer. Vamos para a enfermidade. Desde ese punto de vista, yo quiero definir ahora el movimiento. Então, através desse ponto de vista, ele quer definir um movimento. Primero, ante todo, es un aspecto crítico de la vida de todos nosotros. Y es a través del movimiento. Termino la diapositiva y sí. Mejor así, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. A través del movimiento que el ser humano actúa sobre el medio ambiente para alcanzar objetivos y también satisfacer sus necesidades. Então, o movimento é um aspecto fundamental da vida e é através dele que o ser humano atua sobre o meio ambiente para alcançar os seus objetivos ou satisfazer as suas necessidades. De esta manera, cuando avanzamos con la discusión sobre el movimiento involucra a los cambios metabólicos, incrementos estructurales, cambios morfofuncionales, la maduración, dimensiones físicas, actividad motriz, cognitiva, psicológica, afectiva y social. Todas esas áreas se interconectan y actúan de una manera sistémica.
Então, dessa forma, o movimento ele nos leva aos câmbios metabólicos, às mudanças metabólicas, os incrementos estruturais, morfofuncionais, a maturação, as dimensões físicas, a atividade motora, cognitiva, social, sociológica, afetiva e social. Todas essas áreas se interconectam e atuam de uma maneira sistêmica. Desde ese punto de vista, si yo me muevo, tengo que de una manera u otra activar 3 áreas. Y esa área, primero ante todo, sería la área vinculada con la exterocepción, quiere decir los sentidos primarios, como por ejemplo sonido, luz, el tacto discriminativo. Segunda área sería la propiocepción, sensación del movimiento. Me refiero a la ubicación del cuerpo en el espacio. Y finalmente, la tercera área, interocepción, sensaciones internas, quiere decir condição fisiológica do corpo. Então, desse ponto de vista, quando nós fazemos um movimento, nós temos que conectar 3 áreas principais. A exterocepção, que são os nossos sentidos primários, como a relação com o som, com a luz, o tato de discriminação. A propriocepção, que seria a sensação do movimento, que é a localização do corpo no espaço, e a interocepção, que são as sensações internas, que, por exemplo, é a condição fisiológica do corpo. É uma definição muito ambiciosa e, por supuesto, a pergunta que está presente tiene que ver fascia com todo esto. ¿Realmente la fascia es tan importante para el movimiento de nuestro cuerpo? Então, é uma definição bastante ambiciosa e a gente precisa se perguntar o que tem a fáscia a ver com tudo isso. A fáscia realmente é tão importante no nosso corpo? Desde esse ponto de vista, há uma pergunta muito complicada. ¿Hasta qué punto ese modelo del movimiento del cuerpo, plano, palanca, eje, torque, momento y fuerza, sigue válido no dia de hoje? Então, desse ponto de vista, tem uma pergunta que é bastante complicada, que é até que ponto esse modelo de torque, de alavancas, ainda é válido nos dias de hoje? Essa é a pergunta concreta. Ante a evidência científica, podemos seguir analisando o movimento de esta maneira? Então, a pergunta importante é que a gente precisa ver se a gente vai seguir avaliando o movimento através desse modelo. Primeiro, ante todo, a fascia é uma estrutura contínua. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a fáscia é uma estrutura contínua. Quero mostrar-lhes breve vídeo de dissecção da parte da espalda. Ele vai mostrar um vídeo de dissecação da escápula. Observen que la piel entre la región dorsal y lumbar es continua. A pele é contínua na região lombar e dorsal. Vamos a desnudar el cadáver, vamos a quitar la piel. Ele vai remover ali, rebater a pele. Descubrimos la fascia superficial. Aí temos a fáscia superficial. No hay interrupción entre lo dorsal y lumbar. Não existe uma interrupção entre a região dorsal e lombar. Así como la piel también, fascia superficial es continua. Assim como a pele, a fáscia superficial é contínua. Descubrimos la fascia profunda. E chegamos na fáscia profunda. También es continua. Também é contínua. Entonces, si yo aplico una fuerza a nivel interescapular, se produce respuesta a nivel lumbar. Então, se eu aplico uma força no nível interescapular, eu produzo uma consequência no nível lombar. Este tipo de información tiene mucha relevancia clínica. E esse tipo de informação tem muita relevância clínica. Yo puedo tener un atrapamiento facial en la región torácica. A gente pode ter uma disfunção facial na região torácica. Pero el síntoma, por ejemplo, el dolor, estará a nivel lumbar. E a dor pode estar na região lombar. Y aquí viene una gran pregunta. Aí vem uma grande pergunta. ¿Dónde aplico el tratamiento? ¿Ahí donde está el dolor o aquí donde está el atrapamiento?
Aonde eu vou aplicar o tratamento? Onde está a dor? Aonde está a disfunção, o entrapamento? La adicional dificultad en este razonamiento es el hecho que la fascia no es igual en todas las partes. Uma das dificuldades desse raciocínio é que a fáscia não é igual em todas as partes. Aquí arriba a la izquierda tienen la fascia pectoral, Aqui à esquerda a gente pode ver a fáscia peitoral, una lámina muy fina. uma lâmina bem fina. Y aquí otro extremo, eso es la fascia plantar, E embaixo um exemplo de fáscia plantar, um outro fibrosa extremo. fibrosa y de mucha resistencia. Fibrosa e com muita resistência. Si sigo analizando la anatomía facial, Se eu sigo, me doy cuenta de lo siguiente. se eu sigo analisando a anatomia facial, vou me dar conta do seguinte. Ningún movimiento en el cuerpo ocurre en un solo plano. Nenhum movimento do corpo ocorre em um só plano. Ese es el movimiento del brazo. Aqui é o movimento do braço. Siempre está ocurriendo en los tres planos. Sempre ocorre nos três planos. Quiere decir que la medición goniométrica Quer dizer que a medição goniométrica solamente nos dice una parte de la verdad sobre el movimiento. só nos diz uma parte da verdade sobre o movimento. Incluimos ahora la fascia. Vamos incluir a face agora. Esa es la espalda. Aqui é a região da escápula. El corte está hecho a lo largo de las espinosas. O corte está feito ao longo dos processos espinhosos. Yo coloco mis manos a nivel de la piel Ele está colocando as mãos ao nível da pele. y muevo solamente la piel. E vai mover somente a pele. Observen que se mueve también la fascia superficial Observem que a face superficial também se move. y transmite el movimiento hacia la fascia profunda. E transmite movimento para a face profunda. Si quitamos la piel y la fascia superficial, Se tiramos a pele e a face superficial, observen qué ocurre entre los músculos observe o que vai ocorrer entre os músculos. cuando se produce el movimiento a nivel glenohumeral. Quando se faz um movimento glenumeral. Es el movimiento de deslizamiento. É um movimento de deslizamento. Observen bien qué es lo que pasa aquí. Olhem o que passa aqui, o que está acontecendo aqui. Quiere decir que si yo muevo la piel, hay deslizamiento. Se eu movo, quer dizer que se eu movo a pele e tem deslizamento, Cuando entran en contracción los músculos, también hay deslizamiento. quando os músculos contraem, também existe deslizamento. Si me acerco más, E agora vamos olhar mais um pouco, observen qué es lo que ocurre. perto. Esa es la fascia de la pierna. Observen deslizamiento entre las fibras de colágeno. Nesse vídeo à esquerda, vocês veem a face da perna. Observem o deslizamento entre as fibras de colágeno. Si voy más profundo, Vamos mais profundo, microscópico. esa es una animación. Essa é uma animação. También hay movimiento entre los vasos sanguíneos, Também existe movimento entre os vasos sanguíneos, diferentes tipos de células como fibroblastos, por ejemplo. diferentes tipos de células, como por exemplo os fibroblastos. ¿Y qué ocurre si el movimiento se realiza de la manera inapropiada? E o que ocorre, o que acontece quando o movimento é inapropriado? Color verde es el colágeno. A cor verde aqui nesse vídeo vai ser o colágeno, é o colágeno. Color anaranjado es un fibroblasto en forma de miofibroblasto. E na cor laranja temos um fibroblasto na forma de miofibroblasto. Entra en contracción el fibroblasto. E entra em contração o fibroblasto. Arrastra toda la estructura del colágeno E vai arrastando toda a estrutura do colágeno. y crea una línea tensional. E vai criando uma linha tensional. Quiere decir que la base del movimiento a cada nivel de construcción del cuerpo es el deslizamiento. Então, a base do movimento em todos os níveis do corpo é esse deslizamento. Si analizo entonces más de cerca, debo hacer algunas preguntas. Primero, ante todo, un cuerpo es más que la suma de sus partes y lo es en la virtud de las nuevas propiedades que surgen de las relaciones entre las partes.
Então, se a gente for analisar mais proximamente, um corpo é mais do que a soma das suas partes e o que leva em conta a virtude dessas novas propriedades que surgem das relações entre as partes. Todas esas estructuras están participando del movimiento. Todas essas estruturas participam do movimento. Pero nosotros tenemos aquí al menos 8 especialistas de medicina que se ocupan cada uno de una parte. Mas se a gente for ver como funciona a medicina, nós teríamos aqui 8 especialistas, cada um responsável por uma parte. Y hacen muy bien su trabajo, Fazem muito bem o seu trabalho, pero no se comunican entre ellos. mas não há comunicação entre eles. Y desde el punto de vista de definición sistémica, debemos decir, la especificidad de las funciones del cuerpo proviene del complejo funcionamiento integrado de su totalidad y no solo de la naturaleza estructural y funcional de cada uno de los componentes por separado. Então, para a gente pensar com uma visão sistêmica, a especialidade das funções do corpo vem de um complexo funcionamento integrado da sua totalidade e não somente da natureza estrutural e funcional de cada um dos componentes por separado. Y aquí está la función de la fascia, E aqui é que se encontra a função da fáscia, porque junta todos esos componentes. que vai juntar todos esses componentes. Bueno, esa sería la definición de la fascia que encontramos en diccionarios médicos. Então, aqui nós vamos ver a definição de fáscia que é encontrada nos dicionários médicos. Sin embargo, la fascia no es solamente esto, no es solo una banda o lámina del tejido conectivo que comunica las estructuras anatómicas del cuerpo. Mas, no entanto, a fáscia não é somente isso, não é somente uma banda ou lâmina de tecido conjuntivo que comunica as estruturas anatômicas do corpo. Eso pudiera ser resumen sobre nueva definición de la fascia. Es la totalmente hidratada, ricamente inervada, vascularizada y de capacidad contráctil red, un prodigioso sistema biológico complejo. Então, aqui ele traz como poderia ser uma nova definição da fáscia, que é um tecido altamente hidratado, ricamente inervado, vascularizado, com capacidade contrátil da sua rede e um super sistema biológico complexo. El sistema facial está compuesto por diferentes tipos de células incrustadas en la matriz extracelular que facilitan su arquitectura, estabilización, comunicación, interacción, adaptación, protección y resiliencia, como también el mantenimiento de la permeabilidad de los vasos. Então, o sistema facial está composto por diferentes tipos de células que estão embebidas na matriz extracelular, que facilitam a sua arquitetura, estabilização, comunicação, interação, adaptação, proteção e resiliência, como também a manutenção da permeabilidade dos vasos. Por favor, analicen conmigo esa imagen. Então, vamos analisar comigo essa imagem. Esa es la parte posterior de la pierna, es el gastrocnemio. Aqui é a parte posterior da perna, o músculo gastrocnêmio. Otro gastrocnemio y abajo está el sóleo. Então, tem o outro gastrocnêmio e abaixo está o sóleo. Observen las fibras del colágeno. Olhem as fibras de colágeno. No corresponden a un solo músculo. Elas não correspondem a um só músculo. En diferentes partes pueden observar cómo comunican las vientres musculares. Vocês podem observar que em diferentes partes elas se comunicam com diferentes ventres musculares. Desde ese punto de vista, yo estoy hablando sobre el sistema biológico complejo. Esto es la fascia. Então, sobre esse ponto de vista, ele está falando sobre o sistema biológico complexo. Isso é a fáscia. Fabiana, yo creo que vienen 3 oraciones que puedes traducir directamente. Sim. Então, o sistema facial proporciona uma informação mecano-receptiva. As relações entre os seus componentes são mais significativas do que os seus próprios componentes isolados com suas propriedades individuais. E as propriedades sistêmicas
se destroem quando o sistema se divide em elementos isolados. Portanto, os sistemas complexos não são fragmentáveis. Yo quisiera un poco respaldar ese tipo de razonamiento. Então, ele quer dar um respaldo para esse tipo de raciocínio. ¿Cuáles son niveles de competencia de la fascia como un sistema? Quais são os níveis de competência da fáscia como um sistema? Si yo realizo este tipo de movimiento, Se eu realizo esse tipo de movimento, el razonamiento es que hay un músculo que se llama bíceps braquial que está contrayéndose, se acorta y tracciona el antebrazo. então o raciocínio é que tem um músculo, o bíceps braquial, que está contraindo e está tracionando o antebraço, se encurtando. Y tengo movimiento en el codo. E tem um movimento no cotovelo. Si yo analizo con un esquema, Vamos olhar com um esquema, eso es realmente lo que está pasando. é isso que está acontecendo. Pero miren la imagen a la derecha. Olhem a imagem da direita. Ese es el nivel del codo. Aqui, a da peça anatômica, é o cotovelo. Esa es la fascia braquial. Aqui é a fáscia braquial. Esa es la fascia antebraquial. E a fáscia antebraquial mais abaixo. Eso es los certus fibrosos del bíceps. Aqui é o lacertus fibroso do bíceps. Y observen que entre la parte braquial y antebraquial no hay ninguna interrupción. E observem que entre a parte braquial e a antebraquial não existe uma interrupção. Hay una absoluta continuidad de fibras. Existe uma continuidade absoluta dessas fibras. Quiere decir que hay una comunicación entre el tendón y los huesos del antebrazo, pero hay otra comunicación fascia de la fascia, sin interrupción. Então, há uma comunicação entre o tendão e o osso do com o tendão e o osso do antebraço, mas há uma comunicação fáscia com fáscia, sem interrupção. Entonces, si la primera imagen es verdadera, Então, se a primeira imagem é verdadeira, pero es solamente una parte de la verdad. ela é verdadeira, mas ela é somente uma parte da verdade. Mientras ocurre el cambio con el músculo bíceps, Então, enquanto tem um câmbio ali, uma mudança com o bíceps, al mismo tiempo se produce la tracción a través de la fascia a la fascia, omitiendo el hueso. então, ao mesmo tempo, há uma atração da fáscia com a fáscia sem entrar o osso aí, no caso. Y hay una tercera acción. E há uma terceira ação. Al mismo tiempo hay movimiento entre las células. Ao mesmo tempo, ocorre movimento entre as células. Y dentro de cada una de las células. E dentro de cada uma das células. Y por supuesto hay cuarto movimiento, que es el movimiento de las neuronas. E há mais um movimento, que é o quarto movimento, que é o movimento dos neurônios. Todo eso ocurre simultáneamente cuando realizo cualquier tipo de movimiento. E tudo isso vai ocorrer simultaneamente quando a gente faz qualquer tipo de movimento. Cara ventral de antebrazo, ese es el túnel carpiano. Aqui é a face ventral do antebraço, o túnel do carpo. Aquí la fascia no está presente. Aqui não tem fáscia, não está presente. Y se ve que los tendones se mueven como unas cuerdas. A gente vê que os tendões se movem como cordas. E existe a dissecação, sim? Da face aqui. Sim, ele Exacto. fez a dissecação da face aí, tá, pessoal? El lenguaje anatómico, ese preparado se llama preparado anatómico limpio. Então, pela linguagem anatômica, é um preparado anatômico limpo. Ahora observen esta imagen. Olha essa imagem de baixo aqui, à direita. Aquí la fascia sí está presente. Aqui a face está presente. Observen esa comunicación entre los tendones o entre los músculos. E observem a comunicação entre os tendões e os músculos. Si en el examen de anatomía yo hago este tipo de imagen, no voy a pasar el examen, voy a reprobarlo. Se no exame de anatomia ele numa prova ele passar esse tipo de imagem, ele vai ser reprovado. Y ese preparado se llama preparado anatómico sucio. Então esse seria um preparado anatômico sujo. Por eso viene esa pregunta. Adelante, Fabiana. Por isso vem a pergunta. É possível realizar uma
contração ativa isolada de somente um músculo? Hay mucha información científica sobre ese tema Tem muita informação científica sobre esse assunto. y algunos estudios son bastante recientes, años 2020, 2021, 2022. Então, alguns estudos são bem recentes, 2020, 2021, 2022. Es uno de los trabajos que estamos realizando ahora. Esse é um dos trabalhos que ele está realizando agora. Es la cara ventral del antebrazo, A região ventral do antebraço, flexor cubital del carpo, nervio cubital y flexor profundo de los dedos. então, o flexor ulnar do carpo, nervo ulnar e o flexor profundo dos dedos. Es una persona viva y sana, mueve fuera de la cámara los dedos, hace una flexión-extensión. Então, em vivo esse estudo, uma pessoa sadia que está fazendo flexão e extensão dos seus dedos. Observen que todas las estructuras se mueven de la manera simultánea. E todas as estruturas se movem simultaneamente. No hay movimiento aislado. Não existe movimento isolado. Por esta razón, Por essa razão, el tejido conectivo participa en cada uno de los movimientos corporales, uniendo todo el cuerpo. então, por isso, o tecido facial participa em cada um dos movimentos corporais, unindo todo o corpo. Desde ese punto de vista, Nesse ponto de vista, la conexión tendón, vientre muscular, tendón y hueso es correcta. a conexão ventre muscular, tendão, tendão e osso, Hueso, sí. sim, Es correcta é correta. esa ruta. Existe essa rota. Pero hay otras rutas, intramuscular, intermuscular y extramuscular. Mas existem outras rotas que são a intramuscular, intermuscular e a extramuscular. Y la estructura que comunica todo es justamente la fascia. E a estrutura que comunica tudo isso é justamente a fáscia. Observen, por favor, un ejemplo. Olhem um exemplo. Esa es la espalda. Aqui a escápula, região dorsal, Aquí la cresta ilíaca, crista ilíaca, la región glútea, região glútea, dorsal ancho o grande dorsal y el trapecio. e o trapézio. Aquí tenemos la fascia superficial, la piel. Aqui a gente tem a pele. ¿Puedes leer el texto, por favor, Fabiana? A pele se encontra em um estado de pré-tensão constante e participa ativamente nos movimentos corporais. ¿Y qué pasa si hay una cicatriz? Ese movimiento será de una u otra manera alterado. Então, o que acontece se existe uma cicatriz nessa região? O movimento vai ser de alguma maneira alterado. Y recuerden que hemos dicho que la piel se mueve junto con la fascia superficial y la fascia superficial transmite el movimiento a la fascia profunda. Então, se lembre que a gente falou que a pele se move junto com a fáscia superficial e que essa tensão é transmitida para a fáscia profunda. Esa es la fascia superficial. Essa é a fáscia superficial. Con alto contenido de grasa, ricamente vascularizada, importante y nervada. E a fáscia superficial tem um alto conteúdo de gordura, é ricamente vascularizada e nervada. Observen la conexión, esa es la piel, esa es la fascia superficial, conexión entre la fascia superficial y la piel. Então, aqui ele mostra a conexão entre a fáscia superficial e a pele. Vamos a seguir. Vamos seguir. Esa sería la fascia profunda. Aqui seria a fáscia profunda. Adelante, Fabiana. Que é uma estrutura fibrosa e tem multicamadas, multidireção, converte os sistemas faciais mais profundos do corpo. Miofacial, neurofacial e viscerofacial. Y esa es la fascia profunda, fibrosada. Aqui é um exemplo de fáscia profunda com bastante fibras. Y esa es la fascia muscular. E aqui ele vai mostrar a fáscia muscular, que inclui a aponeurose e o epimísio. Observen esta parte. Observem essa parte aqui. Esa es la cresta ilíaca, esa es la fascia aponeurótica del glúteo medio y esos son residuos de la fascia, disculpen un momento,
algo aquí. Un momento, ya voy. Sí. Y esos son los residuos de la fascia epimismal en glúteo medio. Cada una de esas fascias, la epimismal y aponeurótica, es diferente desde el punto de vista fisiológico. Então, aqui, ali na região do quadril, a crista ilíaca, onde a gente tem a face aponeurótica, depois tem resquícios nas fibras do glúteo máximo de face epimisial, e cada uma tem uma fisiologia diferente. Una de ellas distribuye la fuerza y otra transmite el movimiento. Uma delas distribui a força e a outra transmite movimento. Por esa razón, si esa estructura facial entra en proceso patológico, Então, se essa estrutura facial entra num processo patológico, ¿de qué manera puede entrar en este proceso? de que maneira pode entrar esse processo? Professor Pilati, estão pedindo que se repita a parte de la aponeurosis y la epimicial, por favor. Sí, esa sería la fascia aponeurótica y es densa, fibrosada. Aqui a face aponeurótica, que é densa e fibrosada. Distribuye entonces los movimientos. Então, ela distribui os movimentos, distribui a força. Y a través de la fascia epimismal se produce la realización de los movimientos. E através da face epimisial, a gente tem a realização dos movimentos. Por esa razón puede realizar diferentes tipos de conexiones. Por essa razão, realiza diferentes tipos de conexões. La fascia glútea puede tensar la fascia toracolumbar y activar el dorsal ancho del lado contralateral, por ejemplo. Então, a fáscia glútea pode transmitir essa tensão e acionar o grande dorsal do lado oposto, por exemplo. Quiere decir, aquí la contracción. Então, vai ter uma contração no glúteo. Aquí la transmisión del impulso. A transmissão do impulso. Y resultado en dorsal ancho del lado contrario. E o resultado é o movimento no grande dorsal do lado contrário. Por esa razón, si yo hablo sobre disfunción de la matriz del tejido conectivo, então, por essa razão, se ele fala da disfunção da matriz do tecido conjuntivo, puede producirse por diferentes razones. A gente tem que entender que isso acontece por diferentes razões. La cicatriz. Pela cicatriz. Inmunodepresión. Imunodepressão. Proceso de acidificación. Processo de acidificação. Intoxicación de la estructura. Intoxicação da estrutura. Hipo o inmovilización. Hipomobilidade ou imobilização. Inmunosenescencia. Imunosenescência. Y kinesiofobia, carga interoceptiva. Ou cinesiofobia, o aumento da carga interoceptiva. En proceso de la disfunción, todos los elementos se comunican entre sí. Então, quando existe uma disfunção, todos esses elementos vão se comunicar entre si. Y uno está de una u otra manera alterando el otro. E um vai alterar o outro de alguma maneira, há uma intercomunicação. Por ejemplo, con la cicatriz, el paciente está asustado de realizar el movimiento porque le duele. Então, se o paciente tem a cicatriz, ele pode estar com medo de fazer o movimento porque tem dor. Y actúa como con kinesiofobia, tiene miedo a moverse. Então, acontece uma cinesiofobia, ele tem medo de se mexer. Falta del movimiento va a producir exceso de acidificación, por ejemplo, ácido úrico. Então, a falta de movimento vai produzir uma acidificação, por exemplo, excesso de ácido úrico. Baja respuesta inmunológica. Vai alterar a resposta imunológica. Imagínense ahora que ese paciente también tiene COVID. Então, imagina se esse paciente também tem a COVID. Va a tener las consecuencias graves. Vão acontecer consequências graves. Por esa razón, el proceso patológico y la cicatriz hay que definir muy bien qué significa patología y qué significa la disfunción. Então, tem que haver uma definição muito clara do que é patologia e o que é disfunção. Por exemplo, Esta es una patología, es fibrosis. Então, aqui uma patologia, uma fibrose. Adelante, Fabiana.
Sim. A fibrose, a gente tem um excesso de depósito do tecido conjuntivo fibroso e há uma alteração da estrutura e da arquitetura e da função dos tecidos. Densificación es la disfunción. E a densificação é a disfunção. Ese es el colágeno. Aqui é o colágeno. Observen la imagen desde parte inferior. Olhem para a parte inferior aqui da imagem. Hay mucho espacio entre los filamentos de colágeno. Tem bastante espaço entre os filamentos de colágeno. Y aquí casi no hay espacio. E aqui em cima quase não tem espaço. La estructura está densificada. A estrutura está densificada. No hay movimiento normal. Não existe movimento normal aqui nessa parte. Movimiento está limitado y es solamente cuestión de tiempo que se forma algún tipo de patología. Então, o movimento está limitado nessa parte e é uma questão de tempo para que surja alguma patologia. Então, a densificação é o aumento da densidade do tecido conjuntivo frouxo e a arquitetura ou a estrutura geralmente não está alterada. O que estão alteradas são as propriedades mecânicas do tecido facial, principalmente a alteração do deslizamento. Por esa razón, en el proceso terapéutico estamos buscando responder a esa pregunta. ¿A quién dirijo el tratamiento? ¿Dirijo a una estructura, un músculo, o dirijo el tratamiento a una persona? Então, a gente precisa se perguntar, quando a gente está frente ao processo terapêutico, a quem ou ao que nós devemos tratar? A estrutura ou uma pessoa? Fabiana tiene dolor en el brazo. ¿Trabajo el bíceps o estoy trabajando con Fabiana? Então, se Fabiana, tenho dor no braço, a gente vai trabalhar o bíceps ou vai trabalhar comigo? Com a pessoa em si? ¿Puedes leerlo, por favor? Sim. Então, considerando a intensa investigação que existe, a abordagem miofacial, ainda que se utiliza o impulso mecânico, ela quer buscar fixar mecanicamente o corpo, ela criar uma oportunidade de comunicar-se com a pessoa em todas as suas dimensões, física, cerebral, mental, emocional e espiritual. Então, Sim. Sí, perdón, sí. Pode? Sí, adelante. Sí. Então, ao final, é facilitar os recursos para que haja um processo de cura do paciente mesmo, da autocura. Bueno, planteamos el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Sim, a gente já sabe agora quais são os problemas e a solução. ¿Qué es la terapia de inducción miofacial? Então, ele vai falar sobre a terapia de indução miofacial. Léalo directamente, por favor. Sim. Então, a indução miofacial é um método de avaliação e tratamento global do sistema facial que, através das compressões manuais tridimensionais, em sua maioria sustentadas em diferentes níveis da construção do sistema, tenta recuperar e desenvolver a estabilidade dinâmica do sistema facial e intensificar a qualidade e eficiência do movimento. Então, otimizar a homeostase do corpo. E o termo indução se refere à facilitação do movimento correto e não o estiramento passivo do sistema facial. É uma facilitação, é induzir a. Por esa razón, y puedes leerlo de nuevo, por favor, directamente. Em um procedimento manual que a gente faz no corpo como um todo e centrado na restauração da função, alterada do tecido facial. Então, a gente quer trabalhar o todo e restabelecer a fisiologia do tecido. Então, é um processo de avaliação e tratamento em que o terapeuta, mediante a aplicação dessas transferências manuais de tração e compressão suaves no tecido disfuncional, facilita a sua recuperação. O termo indução se relaciona com a correção da facilitação do movimento e não somente com um estiramento passivo do sistema facial.
E é principalmente um processo educativo em que se busca restaurar a homeostase, reparando a amplitude de movimento, a tensão adequada, a força e a coordenação. Por esa razón, yo creo que debemos ubicarnos en un modelo que estamos usando para entender al paciente y tratarlo. Uhum. Por essa razão, ele diz que a gente deve ter atenção a um modelo que seja para tratar o paciente. La medicina está usando el modelo biológico. Então, a medicina usa o modelo biológico. Últimamente se está poniendo de moda y cada vez más aceptado el modelo biopsicossocial. Uhum. Então, cada vez mais a gente tem visto, e está muito na moda, o modelo biopsicossocial. Sin embargo, la ciencia últimamente sugiere el modelo enactivo. No entanto, atualmente, a ciência sugere um modelo enactivo, ubicando el paciente dentro del contexto por donde él se mueve. então colocando o paciente dentro do contexto aonde ele se move. Es decir, cómo unos elementos externos están de una u otra manera afectando la parte interna. Uhum. Então, como os elementos externos estão afetando a parte interna. Y en el proceso terapéutico, nosotros focalizamos al modelo enactivo. Então, no processo terapêutico, ele diz que enfoca esse modelo enactivo. Adelante. Vamos adiante. Então, esse modelo enactivo é um processo contínuo de aprendizagem. ¿Y qué es lo que estamos buscando durante todo ese proceso? O que nós estamos buscando durante esse processo? Estamos buscando la imagen corporal. A gente está buscando a imagem corporal. Quiere decir conciencia que el paciente tiene sobre su propio cuerpo. Que é a consciência que o paciente tem sobre o seu próprio corpo. Dos oraciones, creo que mejor que lo leas directamente. Então, a imagem corporal é uma ideia consciente ou uma representação mental, um estado intencional, de que a gente tem do nosso próprio corpo e inclui percepções, representações mentais, crenças e atitudes. E o tato terapêutico, o toque terapêutico pode melhorar a percepção corporal do paciente ao promover a reorganização das representações mentais do corpo, especialmente para aquelas regiões corporais ocultas à visão, como a coluna vertebral. Então, a imagem corporal, ela é afetada pelo toque terapêutico, os dois caminham juntos. Por eso quiero mostrarles muy brevemente cuál es el concepto terapéutico que estamos usando. Ele vai mostrar brevemente qual é o conceito terapêutico que ele usa. Los procedimientos dividimos en dos grupos. Então, os procedimentos são divididos em dois grupos. Primer grupo son deslizamientos aplicados a la estructura que yo puedo palpar con toda la propiedad debajo de la piel, el músculo, el tendón, el ligamento, por ejemplo. Então, primeiro é uma abordagem de deslizamento que é aplicada às estruturas que são disponíveis para palpação, que pode ser o músculo, o tendão, aquilo que se sente a palpação. Y las técnicas sostenidas alcanzan las estructuras que no puedo palpar directamente. Uhum. E as técnicas que são sustentadas no mesmo ponto, elas são aplicadas às estruturas mais profundas que não estão acessíveis à palpação direta. Y la inducción miofacial no es solamente una estimulación mecánica biofísica. E a indução miofacial não é só uma estimulação mecânica biofísica. Por eso es muy difícil explicarlo solamente basándose en las leyes de Newton de biomecánica corporal. Então, é difícil explicar pensando somente nas leis de Newton em relação à biomecânica do corpo. Cuando yo toco al paciente, quando ele toca o paciente, estoy tocando el organismo, pero al mismo tiempo el órgano, la célula, el genoma y la molécula. Y la respuesta que llega a mi mano lleva por parte bioquímicas, cambios de señalización celular, cambios metabólicos, cambios fisiológicos, por ejemplo, cambia el ritmo cardíaco o respiratorio, incrementa o disminuye el dolor. Y por supuesto tengo una retroalimentación que llega a mi mano.
Uhum. Então, quando a gente dá um estímulo manual, a gente não está tocando só uma estrutura, a gente está tocando o organismo, o órgão, a célula, o genoma, a molécula, e tudo isso vai ter uma resposta bioquímica, de sinalização, metabólica, fisiológica, alterando, por exemplo, a respiração, o ritmo cardíaco, e a gente vai sentir esse feedback na nossa mão, essa mudança vai ser percebida manualmente. Y aquí simplemente algunos ejemplos de los procedimientos. Aqui tem alguns exemplos dos procedimentos de indução miofascial. É das crianças, será esse copo? Não. Não. É teu. Vamos, por favor, fechar o microfone, gente. Esos son deslizamientos. Aqui são deslizamentos. Y aquí está una técnica sostenida. E aqui uma técnica sustentada. No mesmo ponto, as mãos ficam transmitindo atenção no mesmo ponto. El terapeuta apenas coloca una fuerza muy suave durante largo periodo de tiempo. Então, é uma força muito suave durante um grande período de tempo. Y el movimiento parte del propio paciente, E o paciente vai fazendo o movimento ativo. pero no es voluntario. Ah, não é voluntário o movimento. Para ir finalizando poco a poco. Sim, vamos finalizando pouco a pouco. Ese deslizamiento en forma de J. Aqui um deslizamento em forma de J. Tratamos aquí disturbios a nivel de la piel y la fascia superficial. Então, aqui vai tratar de distúrbios da pele e da face superficial. Observen de nuevo el movimiento sobre fascia superficial aquí, a la izquierda. Observe o movimento sobre a face superficial à esquerda. Ese sería otro movimiento, deslizamiento transversal. E aqui um deslizamento transversal, um outro movimento, outra Yo manobra. realizo el movimiento transversalmente recorrido de las fibras musculares. Então, é um movimento realizado transversalmente em relação às fibras musculares. Pero dirijo el impulso al colágeno. Mas o impulso ele é dirigido ao colágeno. Esa es la red colagenosa verde. Aqui em verde a rede de colágeno. Fibroblastos en azul. E o fibroblasto em azul ou roxo. Mientras ocurre esto por fuera, Então, por fora a gente está vendo isso, ali o dedo dele movendo. eso es lo que está ocurriendo internamente. E olhem o que está ocorrendo lá dentro. Observen cómo el colágeno lentamente Observem que o colágeno lentamente se reorienta se reorienta. y entonces está adaptándose a la línea tensional que yo estoy realizando. Então, e essa reorientação, ela é de acordo com a linha tensional que ele está fazendo. Y el deslizamiento longitudinal E um deslizamento longitudinal está tratando está de tratando acomodar el movimiento a lo largo del recorrido de la fibra muscular. de acomodar o movimento ao longo, dando um estímulo ao longo da fibra muscular. Esa es una cicatriz. Aqui uma cicatriz. Y lo que queremos hacer es acomodar esas fibras a este recorrido. Então, o que a gente quer é acomodar essas fibras nessa linha. Y una técnica sostenida, E uma técnica sustentada, muy poca fuerza a largo tiempo. então é uma técnica que vai ser sustentada com pouca força ao longo do tempo. Y permite tratar al paciente incluso con dolor muy intenso. E, por ser suave, permite tratar também o paciente que tem dor muito intensa. La técnica no produce dolor. A técnica não produz dor. Por esa razón, si analizan esa imagen, Por essa razão, se vocês olharem essa imagem, y en el libro tratamos de demostrar en cadáveres qué es lo que estamos haciendo con la mano, então no livro ele demonstra no cadáver o que está sendo feito com a mão. y consideramos que la inducción miofascial es una forma de movimiento terapéutico. E ele considera que a indução miofascial é uma forma de movimento terapêutico. Bueno, después de ese discurso quisiera presentarles la Escuela de Terapias Miofaciales Tupimec. Então ele vai, depois disso tudo que ele mostrou para a gente, ele quer mostrar um pouquinho lá da Escola de Terapias Miofaciais Tupimec, que é da Espanha.
Nuestra sede es en El Escorial, 40 kilómetros de Madrid. Então, a sede é em Escorial, que fica a 40 quilômetros de Madrid. La escuela está a 500 metros de ese bello parque. E a escola está a 500 metros desse parque lindo aqui. Ya realizamos diferentes tipos de procesos de enseñanza. Então, aqui tem diferentes formações Ese es do el grupo método. ese es el grupo de profesores que me acompaña. E aqui o grupo de professores que acompanha o professor Pilati. Y estamos realizando diferentes tipos de procesos vinculados con tratamiento a nivel internacional. Uhum. Então, tem diferentes tipos de treinamentos, de cursos que podem ser feitos até de forma internacional. Hay diferentes tipos de niveles de formación. Diferentes tipos de diferentes níveis de formação. Cada uno de ellos lleva una forma de razonamiento y aplicaciones clínicas un poco diferente. Então, cada uma delas traz raciocínios diferentes e aplicações diferentes. En este momento, antes de pandemia, tuvimos la colaboración 35 sedes alrededor del mundo. Uhum. Então, antes da pandemia, eles estavam com 35 sedes, de estudos ao redor do mundo, dando curso em 35 lugares. Por supuesto, principalmente en España. Principalmente na Espanha. Pero también en otros países europeos. Mas em outros países europeus também. Aquí tienen simplemente algunas fotografías de nuestros estudiantes. Algumas fotos dos estudantes, dos alunos. Todo esto hemos hecho ya después de pandemia, cuando reanudamos las actividades. Uhum. Esses depois? Sí, después de la pandemia, sí. Uhum. Então, já retomando as atividades aqui. Participamos en másters universitarios en varias universidades también. Uhum. Então, também eles colaboram com mestrados em várias universidades. Y también en América estamos en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y también en Venezuela. E eles estão aqui em vários países da América do Sul. Y aquí es simplemente un grupo de colegas de diferentes países, en diferentes países y en diferentes continentes. Uhum. É aqui mostrando os colegas em diferentes países, em diferentes continentes. Bueno, yo quisiera con esto finalizar la exposición. Uhum. Então, vamos finalizar aqui os slides. Entonces tú te ocupas de la pantalla ahora, ¿sí? Sí. Tenemos algunas preguntas, ¿podemos hacerlas? Por supuesto que sí. Sí. La primera es, ¿el aumento de la grasa es considerado una disfunción y si peora la transmisión de la fuerza? Primero ante todo, yo creo que hay que decir que la grasa no es enemigo de nuestro cuerpo, es un enorme amigo. El exceso de grasa, ese es el problema. Uhum. Y el exceso de grasa, por supuesto, que limita los movimientos, pero no solamente la parte mecánica, también la parte mecanoquímica. Es decir, el proceso de mecanotransducción se está deteriorando. Uhum. Então, a gordura, ela atrapalha o processo de mecanotransdução. Então, não limita só mecanicamente, mas fisiologicamente. E o problema é o excesso de gordura. ¿Sí? Y desde el punto de vista de COVID, toda la parte inmunológica de la fascia últimamente se estudia mucho. Então, por causa agora da COVID, está se estudando muito a questão imunológica relacionada à fáscia. Es decir, el proceso de lipogénesis es un proceso mecanosensible. Então, o processo de lipogênese é um processo mecanosensível. Por eso, falta del movimiento disminuye la defensa inmunológica. Então, a falta de movimento diminui a resposta imunológica, a defesa. Hemos observado durante la pandemia que los colegas que trabajaban en terapia intensiva trabajaron con técnicas miofaciales con muy buen resultado. Uhum. Então, os colegas que trabalhavam em terapia intensiva durante o pico da pandemia,
usavam técnicas manuais, tinham resultados muito bons. Inclusive, hace poco leí un estudio que indica que las autoridades sanitarias en el mundo deberían rápidamente entrenar a la gente en técnicas miofaciales, porque el paciente con post-COVID y COVID permanente justamente va a tener necesidad de este tipo de ayuda. Então, eles que leu um artigo que estava indicando que as autoridades deviam treinar os profissionais em terapias miofaciais, tanto para os pacientes com a COVID, quanto os pós-COVID ou long COVID, que fica com sintomas por tempo prolongado. Entonces, grasa sí, exceso de grasa no. Então, a gordura sim, o excesso de gordura não. Gracias. Outra pergunta é se os toques terapêuticos se da sin realizar el aquecimiento. ¿Hace algún tipo de aquecimiento antes de tocar lo tejido, manipular? Sí, claro que siempre nosotros estamos valorando al paciente. De hecho, en el libro, el capítulo que más me costó escribir es el capítulo sobre valoración. Então, eles que sempre tem que levar em conta o paciente. O que mais deu dificuldade de escrever no livro foi o capítulo sobre a avaliação, sim. Durante 3 meses yo solamente leí los artículos científicos. Então, durante 3 meses ele ficou lendo artigos científicos. Todo relacionado con cómo valoramos los pacientes en fisioterapia. Então, relacionados a como a gente avalia os pacientes na fisioterapia. Y luego entré en una profunda depresión. E ele disse que ficou deprimido. Porque 85% de los artículos no tiene un claro respaldo científico. Porque 85% dos artigos não tem um respaldo científico claro. Hacemos las pruebas porque hacemos así desde hace muchos años. Então, a gente faz os testes porque a gente faz assim há muito tempo. Pero apenas estamos analizando esas pruebas si realmente tienen sentido. Mas será que a gente está analisando se esses testes, essas provas realmente têm sentido? Y nosotros focalizamos la valoración, a valoración del movimiento corporal en general. E nós temos um foco muito grande na avaliação do movimento corporal geral, no caso, o método de indução. Si me preguntan si existe alguna prueba selectiva para separar el tejido conectivo, la fascia, del músculo, la respuesta es sí, las hay, pero yo creo que todavía con poca disponibilidad de trabajo diario. Ele pergunta assim, existe alguma forma de avaliar e distinguir a ação do músculo e da fáscia? Sim, mas são coisas que não são práticas para a gente usar no dia a dia na clínica. Por ejemplo, la sonolastografía. Por exemplo, a sonoelastografia, os aparelhos de ultrassom de imagem. Permite testar la calidad de la matriz del tejido conectivo y observar los cambios durante tratamiento, después de tratamiento, con bastante precisión. Então, esse tipo de tecnologia permite avaliar antes, durante e depois, ver as mudanças do tecido com muita precisão. ¿Alguna otra pregunta, Fabiana? Sí, la última. Si la ventosa con deslizamiento puede amenizar el proceso de desificación, el cupping therapy. Yo voy a responder de esta manera. Yo creo que todos nosotros, que de una u otra manera tocamos el paciente con la mano o con algún instrumento, estamos trabajando la fascia. Muchas veces sin saber que estamos trabajando la fascia. Sim, eles que, independente de como a gente toca o paciente, se com a mão ou se com o instrumento, nós estamos tocando a face, estamos trabalhando a face, mesmo que a gente não saiba. Yo no tengo experiencia profesional con las ventosas, pero creo que eso tiene sentido. Ele diz que não tem experiência profissional, mas acha que tem sentido. Ok. Então, daí já responde, havia uma pergunta sobre as técnicas miofaciales instrumentales. Já responde todo esto, ¿sí? Sí, yo creo que todo tipo de instrumento yo creo que vale. Ahora,
esa es mi opinión personal. Yo soy fisioterapeuta. Yo creo que la herramienta principal mía como fisioterapeuta son las manos. Y yo creo que mucho se puede hacer con las manos. Y si analizamos los estudios recientes, hay tanta información sobre qué ocurre con el tacto, como el tacto afectivo, que yo creo que no siempre hay que buscar otras cosas. Sim. Então, ele disse que ele é fisioterapeuta e ele acredita muito no que a gente pode fazer com o toque manual, e já tem muita literatura mostrando o quanto que o toque pode trazer de respostas, inclusive o toque suave, afetivo, então que ele prefere usar. Estão dizendo acá no chat, excelente ponencia, maravillosa, gracias por este espacio, saludos desde Venezuela. Habíamos tido más de 150 inscripciones. Después vamos a compartir con toda la gente que se inscribió y vamos a enviar para que tú puedas compartir con los estudiantes de tu PIMEC también, ¿sí? Muy bien, muy bien. Pero todo eso por la buena traductora, ese es el éxito aquí. Gracias. No, lo haces de una manera genial, absolutamente. Oh, gracias. Pessoal, só podemos agradecer para o professor Pilate pela disposição, pela aula excelente, pela sua gentileza e principalmente parabenizá-lo por essa obra incrível que é o livro. Se vocês quiserem informações, está no site da Handspring, é uma joia para ter, né? Tem livros que a gente tem que guardar como joias, e esse livro promete ser isso mesmo, tá? Eu estava dizendo, agradecendo a ti por tu disponibilidade e dizendo que tu livro é como uma joia, ¿sí? Como algo precioso, que aún tiene que tener el libro para usar, pero también para guardar como una reliquia. Bueno, el libro, y no es porque es mío, pero está editado de una manera espectacular. Pero realmente la editorial Handspring se lució. Yo tenía una buena expectativa, pero nunca pensé que van a hacerlo tan bien. Ahora, ¿qué es lo que hay con el contenido del libro? Eso lo dirán ustedes. Sim, está dizendo que o livro está sensacional e eu fico muito feliz por ele, porque é o trabalho de uma vida, ver traduzido e, né, concretizado num livro. Ele diz que quem vai falar do conteúdo são vocês, se tá bom ou não. Então, muito obrigada. Fabiana, yo agradezco mucho primero, ante todo, tu invitación y la forma de preparar todo, la traducción y todo eso en gran conjunto. Y para mí fue realmente un enorme placer poder comunicarme con ustedes a distancia y por esa vía, pero aunque tiene sus desventajas, tiene muchas ventajas. Sim, então ele agradeceu pela organização e por a gente estar conseguindo se comunicar, uma coisa que tem as suas vantagens e suas desvantagens. Nós estamos mirando nas vantagens do oi. Sim, então pessoal, obrigada, tchau, tchau. Muchas gracias, adiós a todos. Adiós, Gracias. gracias. Gracias, adiós. Adiós. Obrigada, pessoal, gente de muitos lugares, beijo para todo mundo, Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Brasil. Obrigada, gente, vou salvar aqui, depois vocês podem reassistir, desculpa aí por qualquer erro na tradução, né? Mas vamos lá, suando aqui a camiseta. Tchau, tchau.